Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui dando um tempinho para chegar alguém, para a gente começar a nossa live. Preciso depois que vocês me dêem um feedback. Enquanto, olha aí, chegando já a equipe. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. E aí, feliz porque vocês estão chegando para participar conosco. Boa noite, Raimunda. Que bom lhe ver por aqui, minha irmã. Que saudade. Luiz Cláudio, boa noite. E fico muito feliz de poder compartilhar esse momento com você. Boa noite, Josi. Que bom lhe ver também aqui, lhe revendo. Feliz por vocês estarem chegando. O nosso trabalho de hoje, o nosso tema de hoje vai ser muito interessante. Marilene, boa noite, Marilene. Boa noite, Inês. Boa noite, Aline. Eu vou dando aqui os boas noites aí que vocês estão chegando, né? E a gente vai compartilhando desse boa noite maravilhoso, porque realmente é uma noite maravilhosa quando estamos juntos, independente da distância, mas estamos aqui nessa egrégora. Eu já estou vendo que Claudeci também tá chegando por aí, ela já mandou um sinal aí. E eu acho assim, fantástico, porque é uma oportunidade maravilhosa que a tecnologia nos concede de nos aproximarmos dessa forma. Boa noite, Maria Nália. Boa noite, Mary. Sejam bem-vindas. E assim, eu fico muito, muito feliz porque já faz algum tempo que não nos reencontramos. Aí a Claudeci, boa noite, Claudeci. Não nos reencontramos e com novas variantes chegando. Seu Claudivan. Se seu Claudivan está chegando, Dona Ceci já está aí também. Então, boa noite para seu Claudivan, Dona Ceci. E nos sentimos sim, Claudeci, nos sentimos abraçados por Jesus, com certeza, e muito felizes, porque estamos aqui tendo essa oportunidade desse encontro fraterno. E todos os encontros fraternos, nós iniciamos com uma prece. Eu gosto sempre de falar que a nossa prece, ela é do coração, do sentimento. Cada um tem um estilo de fazer prece, né? Cada um tem um estilo de fazer a sua oração. Mas como nós estamos em casa, Inês colocou aqui, ó, que o nosso querido Deus te conceda uma feliz live. Ô, minha irmã, muito obrigado, muito feliz. Marineide chegando também, bem-vinda, Marineide. Seu Claudivan mais uma vez escrevendo aqui. Então, nós ficamos muito felizes porque nós iniciamos esse trabalho e formamos essa egrégora, que é essa união aqui entre nós, né? Onde todos nós estamos participando juntos e a espiritualidade amiga se fazendo presente nas nossas casas. Aonde quer que nos encontremos, nossos amigos espirituais se fazem presentes junto a nós com toda certeza. Eu adoro esses coraçãozinhos aqui, esses símbolos aqui subindo. Então, nós ficamos muito felizes de podermos estarmos juntos. Eu sempre coloco minha água para não apenas... Porque quando a gente fala, a gente precisa usar água às vezes, né? Para temperar a garganta, mas também porque fluidifica a nossa água. Então, nas nossas casas, que nesse momento são extensões das nossas casas espíritas. Então, as nossas casas, os espíritos amigos que se fazem presentes, eles sempre, sempre estão ao nosso lado para nos inspirar e nos orientar. Boa noite, Ivonete. Seja bem-vinda, minha irmã. E aí, o que é que nós falamos? Eu sempre falo isso ao iniciar. Nas nossas casas se encontram os amigos espirituais, mas também se encontram os adversários espirituais. Então, os adversários espirituais, aqueles que trabalham para nos prejudicar, para nos atrasar, eles não fazem isso simplesmente porque querem fazer ou porque se divertem apenas em fazê-lo, mas porque em nós ainda vibra um sentimento inferior. Ainda em nós precisamos aprender a nos reencontrar. Boa noite, Janete. Boa noite, Ivonete. Boa noite. Então, o Luiz Cláudio botou aqui, olha, o praticado do teu cabelo. O prateado, tá? É verdade, Luiz Cláudio, é verdade. São os cabelos brancos, meu amigo. Nosso trabalho, a nossa extensão do nosso trabalho são nossas vidas.
Esse nosso trabalho de hoje vai ter como inspiração esse livro aqui, olha. Chama-se Voltei. Esse livro é do o autor espiritual, nós o conhecemos por irmão Jacó. Mas, na verdade, é um pseudônimo Jacó, né? O nome verdadeiro é Frederico Figner. E muitos espíritas não sabem, mas Frederico Figner foi um grande trabalhador do movimento espírita e nós vamos nos encontrar muito com ele aqui no trabalho, viu? Muita coisa do Frederico Figner tem a ver conosco, daqui a pouco a gente vai falar. Eu só gosto de iniciar lembrando sempre que nas nossas casas se encontram os amigos espirituais, os adversários espirituais, e nós convidamos a eles para participarem conosco desse trabalho. Boa noite, Lucilene. Seja bem-vinda, minha irmã. E nesses trabalhos em que nos encontramos em nossas casas, eu quero que vocês mentalizem nas suas casas também. A nossa prece é a prece do coração, é a prece do sentimento. E é esse sentimento que nos move, é esse trabalho espiritual que nos move. Hoje eu estou com a voz um pouco assim, não estou gripado, não estou com Covid, não estou com nada disso. Bem-vindo, Rodrigo, seja bem-vindo, meu irmão. É porque ontem eu tomei a minha dose de reforço da vacina. E tive uma fadiga, senti alguma reaçãozinha, mas pouca. Mas eu senti uma fadiga, um cansaço, o ombro um pouco dolorido, mas nada além disso. E aí, mas graças a Deus eu estou bem, está tudo bem. Então, nas nossas casas, os amigos espirituais vão nos inspirar nessa noite para que possamos convidar a todos que se fazem presentes, encarnados, desencarnados. Boa noite, Luciene. Luciene, sou eu, Braga. Muito bem, muito bem. Que se façam presentes em nossas vidas e que possam nos inspirar e nos iluminar nessa noite maravilhosa. E por que nós vamos usar como inspiração a obra de Frederico Figner? Vocês vão entender daqui a pouco, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Eu sempre lembro a vocês que isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. São os Espíritos que nos ensinam e eles falam, a fórmula nada vale. O pensamento é tudo, orai conforme vossas convicções. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não ditas do coração. Ou seja, no momento da prece, o que tem realmente valor é o sentimento. Josué e o Pai Nosso é a oração mais completa que nós conhecemos, mas ela não pode ser apenas recitada da boca para fora. Ela precisa ser do sentimento do nosso coração. Então, nessa noite, nossa prece é essa conversa com vocês, é esse convite à mentalização da espiritualidade, a se fazer presente em nossas vidas, em nossos corações, é convidar Jesus a adentrar na sua casa, na minha casa, nas nossas casas, mas acima de tudo em nossos corações. Porque em nossos corações nós nunca precisamos tanto do Evangelho, do sentimento da misericórdia, da compaixão e do perdão, para enfrentar momentos difíceis e desafios que estão surgindo. Precisamos ter muita confiança. Eu conversando com um amigo espírita, ele disse, Josué, é mais uma variante. Eu disse, é claro. É claro porque vocês imaginem que mal chegava o Natal e já estavam falando no Carnaval. E aí, o que é a espiritualidade? Eu não estou aqui falando, viu, gente, que a nova variante vem por causa do Carnaval. Eu estou sugerindo. E realmente eu estou sugerindo que a espiritualidade ela sabe coordenar esse processo, com toda certeza. E os espíritos que têm nos ensinado, e nós temos muito que aprender a observar, tem nos inspirado a compreender que principalmente nesse momento de que se aproxima o período do carnavalesco, onde hordas e legiões de espíritos das sombras se preparam para se fazer presente junto, e eu não falo aqui, não estou aqui criticando aqueles que participam de blocos, das suas festas, mas aqui nós precisamos ter uma coerência. Seja bem-vinda, Veridiana, seja bem-vinda. Nós precisamos ter uma compreensão de que os espíritos das sombras verdadeiramente atuam com mais facilidade nesse período, porque nós, os encarnados, oferecemos a eles os fluidos necessários para que eles possam colocar em prática esses desejos e essas condições inferiores. Por quê? Porque as pessoas que vão, não estou falando aqui todos, mas muitos vão com o sentido de esse dia eu vou deixar acontecer o que tiver que acontecer. Vou beber até cair, vou usar droga até não poder mais, vou pegar quem tiver pela frente,
vou transgredir, vou fazer tudo que eu não tenho direito de fazer. Então, esses sentimentos e esses pensamentos, eles vão criando um link com entidades das sombras que vão principalmente pelas multidões, conseguindo inspirar as pessoas ao processo do estupro, da violência, do roubo, do crime e de vários outros processos espirituais complexos. Então, um período do carnaval é um período complexo? É um período complexo e um período muito difícil. Boa noite, Analice. É um período muito difícil. E a espiritualidade nos diz o seguinte, nós temos uma música, a música do Caetano Veloso, que diz assim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. A nossa música é diferente. A nossa música diz que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, principalmente quem já morreu e ainda está numa condição grosseira, de apego às paixões inferiores, e está criando conexões e links com as pessoas que o processo de afinidade e sintonia estabelece esse contato. Vocês imaginem, meus irmãos, existem blocos de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Boa noite, Emília, seja bem-vinda. Blocos com mais de 1 milhão de foliões. Imagine todos unidos, e eu não estou aqui generalizando. Boa noite, Norma. Meus irmãos, eu estou curtindo uma gripe. Ô, Norma, daqui a pouco passa, minha irmã, com certeza. E aí o que é que acontece, gente? Essas multidões, elas atraem espíritos inferiores. E nessas condições que vão em busca daqueles que podem preencher os desejos inferiores que eles buscam. Já está no Evangelho, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha. E a quem bate abrir-se-á. Então aquele que pede recebe, quem busca acha. O que é que nós vamos achar? Aquilo que nós buscamos. Então, o Frederico Figner, ele não nasceu no Brasil. Ele não era brasileiro, mas ele veio para o Brasil e adotou o Brasil. Ele foi considerado, na época do seu desencarne, o mais brasileiro dos estrangeiros que viviam no Brasil. E é interessante observar que ele era um homem que estava à frente do seu tempo. Muitos não sabem, mas o terreno da casa do Retiro dos Artistas, lá no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, foi doação do Frederico Figner. Frederico Figner ele trouxe a primeira vitrola musical para o Brasil. Era uma vitrola à base de manivela, passava um disco à base de cera de carnaúba. Então era esse foi o primeiro disco. E houve no Brasil, graças a ele, na casa que ele fundou, na empresa chamada Casas Edson. Ele fundou as Casas Edson e lá foi gravado a primeira música brasileira. E depois ele também fundaria aquilo que nós conhecemos, muitos conhecem como a Odeon, que foi uma empresa que colaborou para trazer o vinil para o Brasil. Então tudo isso boa noite, Marinês, saudades, minha irmã, com certeza. Então Frederico Figner era um homem à frente do seu tempo. E ele não nasceu espírita, na verdade ele era judeu. Ele nasceu naquilo que nós chamamos hoje de República Tcheca. E aí ele foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos ele veio para o Brasil. Não vou contar a história dele realmente material, porque não é o importante para a gente. Você vai encontrar isso. Tem várias bibliografias dele no Google. E ele foi um grande empreendedor. E nesse processo ele conheceu em dado momento da sua vida o espiritismo, que foi uma luz na sua vida. E ele se tornou um espírita convicto. Ele era um judeu e se tornou um espírita convicto. Claro, ele não precisa abrir mão. Quando você se torna espírita, você não precisa abrir mão de determinados conhecimentos oriundos do judaísmo, porque tanto o cristianismo, o espiritismo, nós somos oriundos de ensinamentos que vêm do judaísmo. Jesus era judeu. E aí o Frederico Figner, quando ele se torna espírita, ele se torna um grande divulgador do espiritismo. Ele investe, inclusive, é um dos primeiros a investir no departamento editorial da Federação Espírita Brasileira. Ele chega a ser vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Só que o Frederico Figner era aquele homem que tinha muita influência, eu vou usar aqui uma expressão, tá bom, gente? Ele era um homem que comandava na sua empresa. Mesmo assim, ele era um homem de um coração muito grande, fazia muita caridade. Ele fazia na reunião mediúnica o papel do doutrinador, chamava doutrinador na época. Hoje nós achamos mais correto chamar dialogador, porque na verdade nós não temos condição de doutrinar ninguém.
nós dialogamos com os espíritos. Alguns chamam de esclarecedor, mas é tão interessante porque às vezes os espíritos, mesmo numa condição dessa que vem, nos esclarecem. Então nós preferimos usar a expressão dialogadores, porque nós dialogamos com os espíritos. E aí o Frederico Figner, ele era um desses dialogadores. E aí ele sempre falava que quando desencarnasse, ele haveria de voltar para dar uma comunicação. E é interessante que quando se aproxima o momento do seu desencarne, ele vai contar que é como se ele tivesse no momento em que ele sentisse um coração batendo fisicamente. Boa noite, Madison. Ele sentisse um coração dele batendo de um jeito e um outro coração espiritual. É como se ele se sentisse em duplicidade, o seu corpo perispirítico, o seu corpo material. O corpo material, ele falava que o coração estava descompassado. Era como se fosse um carro querendo falhar a todo instante. E o seu coração mais vibrante, que ele podia sentir, era o coração espiritual. Ele recebe muita assistência espiritual para fazer a passagem? Recebe. Porque ele foi um homem de grande coração, um homem generoso. Alguém que realmente viveu, procurou viver, apesar de suas falhas, de suas limitações. Todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados. Nós não conseguimos assimilar e colocar em prática os ensinamentos espíritas. Nós realmente não conseguimos, gente. Nós buscamos, fazemos o melhor possível, mas às vezes estamos muito distantes desse processo. Então o que é que o Frederico Figner ele sente no momento desse desencarne? Ele é amparado pela sua filha que chega, uma filha que ele já tinha desencarnada. Ela vem para assisti-lo nesse processo da passagem. O seu guia espiritual também vem para assisti-lo, e o Dr. Bezerra de Menezes vem para acompanhar o processo da passagem de Frederico Figner. Quando ele chega, eu estou falando ainda Frederico Figner, não falei irmão Jacó, porque até aí ele é só Frederico Figner, né? Ele vai adotar o pseudônimo de irmão Jacó já no mundo espiritual. Quando ele vai psicografar o livro através do Chico, eu aconselho a todos e todas que leiam esse livro. Ele é muito simples, muito gostoso de ler. Você vai amar esse livro porque ele realmente nos prepara, gente. Ele é realmente um alerta para nos preparar para o momento que nossa hora chegar, que pode ser a qualquer momento. Não precisa ser de Covid, de influenza, pode ser de qualquer coisa. Quando a hora chegar, chegou. Ninguém foge desse momento. Nós podemos até protelar, sim. A espiritualidade tem atendido muito desses pedidos, mas nós não podemos protelar pela eternidade o momento do desencarne, até porque é só a morte do corpo físico. O Frederico Figner, quando ele estava nesse processo, eu não vou contar aqui detalhes do livro, porque senão você não vai ler, eu vou só aqui pincelar. Ele desencarna, ele vai, é isso mesmo, Veridiana, ele vai para Bezerra de Menezes, leva ele para afastar dele aqueles fluidos ainda materializados do seu corpo físico. Ele vai usar o mar como referência para esse processo e vai encaminhá-lo para uma passagem para um mundo espiritual com uma equipe que vai acompanhá-lo. Eu vou aqui usar um exemplo, tá, gente? Como uma espécie de ponte. Frederico Figner, ele não vai despertar nos umbrais. Ele não desperta nas zonas umbralinas, mas ele precisa fazer a passagem para a colônia espiritual que ele foi. E aí, para ele fazer essa passagem, ele teve que passar pelas zonas umbralinas, sim, mas ele só faz passar. É como se você estivesse passando num avião e você pudesse olhar tudo lá embaixo. Então ele vai com a equipe espiritual num veículo, que é como se esse veículo fosse constituído à base da prece, da oração, coordenado por equipes espirituais. Quando ele começa a observar nas zonas umbralinas criaturas que são nossos irmãos e irmãs, não são seres fantasmagóricos, não são monstros, são irmãos e irmãs que adquiriram uma aparência relativamente monstruosa. E aí ele vai se assustar com o impacto das visões. Às vezes irmãos e irmãs espíritas perguntam assim: boa noite, Benê, boa noite. Ele botou aqui, me tira uma dúvida. Sofri grave acidente, ainda estou em observação, só que 20 minutos antes do acidente vi uma criança chorando na pista. Olhei espantada. Ela desapareceu com pouco... deixa eu ver aqui se eu posso ver o restante. Com poucos minutos aconteceu o acidente. O que o irmão acha? Aviso e vejo demais. Sim, pode ter sido para você reduzir a velocidade. Às vezes eu conheço
Eu não sei detalhes, viu, do seu acidente, mas às vezes eu vejo pessoas que tiveram um animal que passou na frente, e aí a pessoa se contrariou porque teve que frear o carro, mas logo à frente poderia ter atropelado alguém ou poderia ter sofrido um acidente. Existem várias situações que elas se constroem para amenizar ou para impedir que o processo aconteça. Se aconteceu, não adianta mais a gente falar, mas poderia ter sido evitado. Não. Se aconteceu, vamos trabalhar para que e agradecer a Deus, porque não houve um desencarne, deve ter havido algumas lesões. Ela colocou aqui: eu sofri grave acidente, ainda estou em observação. E eu tenho certeza, eu digo aqui a você, que todos esses processos, acidentes e essas situações, ela tem várias circunstâncias. Ver a criança que surgiu minutos antes do acidente também não quer dizer que fosse para você parar o carro. Pode te significar alguma outra coisa, mas pode ter sido que naquele momento você estivesse recebendo uma visão para diminuir a velocidade ou simplesmente parar. Também não sei se era você que estava guiando o veículo, entendeu? Mas existem várias interpretações para isso. Mas o que eu quero dizer para você é que confie nas forças espirituais da vida, porque você está aqui. O acidente foi grave, como você colocou, mas você está aqui entre nós, se recuperando. O resto, o que virá depois, nós vamos trabalhando. Porque é assim que funciona o processo espiritual da vida. Vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse livramento que você recebeu. Então o nosso Frederico Figner, ele vai fazendo a passagem e ele vê que nas zonas umbralinas existem irmãos e irmãs com aspecto animalesco. E aí às vezes alguns espíritas perguntam para mim assim: Senhor Josué, mas por que esse aspecto animalesco? É preciso que vocês entendam uma coisa, tá, gente? O perispírito, ele é muito moldável, ele tem muito processo da plasticidade. Nós vamos estudar isso no livro dos médiuns. Allan Kardec vai fazer uma abordagem sobre isso aí. Agora, o que é que nós precisamos, em uma linguagem mais simples, compreender? Quando nós estamos aqui no corpo físico, que não tem esse mesmo processo do perispírito, ele botou aqui, ó, não meu ex vinha devagar. Só que essa criança aparece demais. Quer dizer que você vê essa criança mais vezes. É isso que você está colocando. E o acidente, então, se vocês vinham devagar, não foi provocado por vocês. Não é isso que você colocou aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se houve um acidente e vocês vinham tomando todos os cuidados possíveis, fique tranquila. Não se estresse. A criança que aparece pode ter um significado, um outro significado para você, que mais à frente você vai saber isso em sonho, em inspiração. Eu poderia até aqui detalhar para vocês, mas eu teria que invadir um pouco sua privacidade. Eu não quero fazer isso agora, tá? Então, são aspectos particulares que eu não posso fazer essa abordagem aqui, tá bom? Em um outro momento a gente conversa sobre isso. Fique tranquila. Então, o que é que eu posso falar para você? O perispírito, ele adquire esse processo de plasticidade, o corpo físico não. Mas quando você está irritado ou irritado, que você percebe, que olha para alguém que está mais irritado ainda, o que é que você sente? Você observa que a pessoa mudou. Você diz assim: fulano ou fulana está transtornado ou transtornada. Olha a aparência física dele. Então, se nós podemos impor a nossa aparência física, passar para ela um estado emocional em que nos encontramos, imagina você no mundo espiritual. Então, aquelas criaturas nas zonas umbralinas, com aspectos animalescos, elas estão externando o que elas têm no seu íntimo. Então, nós somos muito capazes de externar o que há em nosso íntimo. Então, quando o irmão Jacó, o Frederico Figner, ele observa aquela situação, ele tem um certo pavor. Ele tem naquele momento, ele sente como se fosse uma espécie de falta de fé. E ele vai contar isso no livro. Ele vai continuar que Bezerra de Menezes chega e pede para eles que recitem o Salmo 23. Por favor, me diga aqui, quem conhece o Salmo 23? Eu já falei isso lá na Associação Espírita do Caminho da Luz, presencialmente. Mas muitos aqui, alguns são daqui do Recife, outros de Jaboatão, nem todos que estão participando da live são realmente de Goiânia ou estavam lá. Mas quem lembra, eu já falei isso aqui uma vez, Bel botou aqui, olha, eu estou aqui, Luiz Cláudio, muito bem,
Muito bem. Então, o que é que acontece? O Salmo 23 é um salmo profético de Davi. Então, Bezerra de Menezes pede para que ele recite o Salmo 23. O professor Severino Celestino, ele nos ensina a tradução correta desse salmo, que nós conhecemos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim que nós conhecemos, gente? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não está errado se você se acostumou a usar essa expressão. O Severino nos diz que a tradução correta é: Deus é meu pastor. Yahvé, Deus é o meu pastor e não me faltará. Não é nada me faltará, é não me faltará. Porque quando você diz que nada lhe faltará, dá a impressão que não vai lhe faltar o dinheiro de pagar a energia, a água, o alimento. Mas quando você diz: Deus é o meu pastor e não me faltará, quem não vai lhe faltar? Não vai lhe faltar é Deus. E se Deus não faltar na sua vida, não vai faltar o alimento, não vai faltar o dinheiro da água, da energia, mas também não vai faltar o que é mais importante, que é o amparo divino na sua vida. Esse salmo é maravilhosamente completo. Então, Deus é o meu pastor e não me faltará. Vejam que esse é um salmo em que Davi fala acerca das zonas umbralinas, porque ele diz assim: mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte. Aí ele está fazendo referência aos umbrais. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam. É um salmo em que Davi recebe através da divina inspiração. E existe uma história para a construção desse salmo que é lindíssima. Esse salmo ele foi construído no oásis de En-Gedi. En-Gedi significa fonte do bode. E aí Davi ele é o primeiro caso de desobsessão através da música, que a Bíblia vai nos relatar a primeira revelação. Por quê? Porque Davi ele cantava louvores ao Senhor e ele falava de Deus para o rei Saul, que era profundamente obsidiado. Saul era muito obsidiado, Saul era muito perseguido, porque Saul era muito perverso. E Saul era muito perseguido, e quando Davi se aproximava, através das conexões espirituais que Davi tinha, os obsessores se afastavam. E aí Davi cantava e formulava as músicas e os salmos. E o que é que acontece? É tão interessante observar essa história que eu vou falar para vocês dentro da obra do Frederico Figner, porque quando Davi se parece muito conosco. Todos nós temos um pouco de Davi. Todos nós somos luz e sombra. Somos luz e sombra. E Davi, quando ele recitava os salmos, os obsessores que perseguiam Saul se afastavam. Então Saul sentia um alívio. Então Saul não queria se afastar de Davi. Mas vejam que os obsessores da época, eles usam uma técnica que até hoje é usada até nas casas espíritas, nos templos, nas igrejas, aonde quer que haja o tratamento espiritual. Qual era o tratamento? Qual era a técnica que os obsessores utilizavam? Os espíritos, e olha que quando eu chamo obsessores, eu estou me referindo a nossos irmãos e irmãs, tá, gente? Nós também já tivemos muito nessa condição, se não estivermos ainda. Não estou falando aqui, quando eu falo de obsessor, eu não estou falando aqui de ETs, de espírito de um outro. Não, estou falando de nossos irmãos e nossas irmãs em uma condição ainda de perseguidores. Não é? Então, os perseguidores da época de Saul eram muito parecidos com hoje. O que é que os espíritos hoje falam para afastar você da sua casa espírita, do seu tratamento? Eles começam a jogar você contra aqueles que podem lhe tratar. É uma técnica na obsessão. Eles vão tentando plantar alguma coisa na sua mente. Eles vão tentando esperar que você fale alguma coisa que desagrade aquele que está escutando. Aí o espírito chega lá e fala: tá vendo? Falo isso para você, para lhe humilhar diante das pessoas, para lhe agredir. Se afaste dessa casa. Então os espíritos obsessores, eles vão trabalhar para lhe afastar do local onde você pode verdadeiramente se tratar. Então nós precisamos aprender, por isso que é tão importante fazer a conexão com o Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus, quando chama o termo, usa a expressão pobres de espírito, é uma linguagem da época, que significava pobre de orgulho, pobre de vaidade, pobre de ganância. Quem é pobre de orgulho é rico de humildade. Então, quando você começa a exercitar a sua humildade,
Você não se afasta das pessoas porque alguém falou algo que você não gostaria de escutar, porque alguém lhe deu uma orientação que você não queria ouvir. Você persiste no seu tratamento, você não permite que os nossos irmãos, em processo de desequilíbrio, nos afaste daqueles que podem colaborar com o nosso tratamento. Mas os espíritos começaram a jogar no ouvido de Saul que Davi queria o trono dele. E esse era o ponto fraco de Saul. Porque todos nós temos um ponto fraco, gente. Todos nós temos um aspecto na nossa reencarnação que é aquilo que os espíritos que nos perseguem analisam e estudam para nos perseguir. É justamente aquilo que André Luiz vai chamar no livro, chamado Ação e Reação, de desejo central. É o nosso ponto fraco, é o nosso calcanhar de Aquiles. Tocou lá, você sente. Em alguns é a vaidade, outros é o orgulho, outros é uma questão familiar, em outros é a ganância. Todos nós temos um desejo central, em alguns é no campo da sexualidade, em alguns é em N campos. Eu poderia aqui falar de N situações, tá bom? Esse desejo central é o que esses espíritos que nos perseguem, eles ficam analisando, para poder usar contra nos colocar em situações que nos levem a desequilibrar nesse processo. Então, o que eles começaram a soprar no ouvido de Saul? Que Davi queria o trono dele. Esse era o medo de Saul. Saul tinha tanto medo de perder o trono que havia matado um dos seus filhos, só porque ouviu falar que ele queria o seu trono. Então você sente que Saul tinha muito medo de perder o trono. Então, quando eles conseguem plantar na mente de Saul que Davi queria o seu trono, Saul passa a perseguir Davi e tenta matá-lo. Ele atenta contra a vida de Davi, que foge. Então Davi começa a fugir, não deveria ser fácil fugir do rei. Então Davi vai fugir, se esconde no oásis de En-Gedi, e aí ele está numa situação de desespero, porque na frente ele olhava só o deserto. É uma sensação impressionante, nos diz o Severino Celestino, que passou umas noites no deserto, porque o deserto dá a você uma sensação de nada, dá a você uma sensação de que você não tem nada com você ali, e que na hora que você não tem nada com você, você só tem Deus com você verdadeiramente, porque sempre se faz presente em nossas vidas. Às vezes você vai estar em momentos em que você pode estar longe de todos, de todas, das condições financeiras ideais, de tudo, mas Deus nunca deixa de se fazer presente em nossas vidas através dos amigos espirituais, que aqui são coordenados por Jesus, o nosso Redentor. E aí Davi, no oásis de En-Gedi, olha para frente só o deserto. Atrás vinham os exércitos de Jericó para matá-lo, a mando de Saul. Então Davi, sob a inspiração de espíritos iluminados, Davi, que era um espírito capelino, ele olha para o céu e, como que por inspiração, ele compõe o salmo que vem: Deus é o meu pastor. Que coisa linda, não é? Deus é o meu pastor. Repita você, meu irmão, e minha irmã na sua casa. Deus é o meu pastor e não me faltará. Não me faltará. Não nos faltará. Deus é o meu pastor, não me faltará. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam. É lindo esse salmo, é um salmo capelino. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele pede a Frederico Figner: recitem o Salmo 23, mesmo que eu caminhe pelo vale. E Frederico Figner olha para os umbrais. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, eu nada temerei. E olha que quando Davi, você olha assim e fala: poxa, Davi era um espírito iluminado. Mas Davi tinha muita luz e sombra. Feito todos nós. Por isso que é tão interessante. Eu gosto muito de ler os salmos de Davi, conhecer um pouco da história de Davi. André Luiz vai falar em Obreiros da Vida Eterna. Tem um momento em que uma cidade espiritual, não é uma cidade, é uma mansão espiritual, nas zonas inferiores, ela é deslocada de um lugar para outro. E o combustível que leva essa cidade a se deslocar é um salmo de Davi também. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Eu não vou contar para vocês não. Um dia, quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver por lá. Então, quando Davi ele se torna rei de Israel, e ele se torna rei de Israel, ele não precisou matar Saul, ele se tornou rei de Israel. Também nem os exércitos de Saul conseguiram tirar a vida de Davi, porque é assim que Deus faz na sua vida, meu irmão, minha irmã.
Quando você recebe, quando você busca essa assistência, esse amparo dos amigos espirituais, não acredite. As pessoas dizem, olha, você não vai conseguir, você vai fracassar. Não é o que as pessoas falam, é aquilo que realmente precisa ser. Você não acredita, ninguém tem mais poder na sua vida do que Jesus. Ninguém tem um poder de destruir a sua vida, de tirar a sua vida física, sem autorização do mundo espiritual. Se alguém puxar uma arma para você e essa arma disparar e você desencarnar, é porque era o seu momento de desencarnar. Senão a arma não vai funcionar, a arma vai falhar. E é assim que você precisa entender. Nossa irmã Benê, ela sofreu um acidente. Mesmo assim, ela não desencarnou, tá aí? Então, nós estamos aqui, é esse o processo. Fulano desencarnou, era o seu momento. Não se inquietem. Estão sendo amparadas pelas forças espirituais da vida, que nunca nos abandona. Então Davi chegou a ser rei de Israel. Quando Davi se tornou rei de Israel, é aí que eu falo que ele parece muito conosco. Quando Davi se torna rei de Israel, ele esquece de Deus. Nós fazemos assim também. Nós estamos chegando na casa espírita, precisando de um apoio, de um tratamento, de um amparo. Aí fazemos evangelho no lado de manhã, de tarde, de noite. Eu conheço pessoas que dizem assim para mim, José, eu estou fazendo evangelho em casa. É tanto evangelho que as folhas estão voando do evangelho. E aí eu digo, meu Deus do céu, faço de manhã quando acordo, depois antes do almoço, à tarde, à noite antes de dormir. É evangelho. Aí passa o problema, passa a dificuldade. E aí, como é que está o evangelho? Rapaz, eu estou fazendo agora uma vez na semana. Quando não tem jogo de futebol. Aí depois é quinzenal, depois é mensal, depois esquece. E aí nós vamos compreendendo que às vezes a dor bate na nossa porta, é aquela mensagem do evangelho lindíssima. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É preciso você perecer para você receber, antes de desencarnar, tempo de você conseguir se renovar, se reerguer. Esse é o objetivo da dor. Então, a dor bate na nossa porta para nos despertar, para nos falar que alguma coisa precisa ser trabalhada. Quando a dor bater na sua porta, não diga por que eu. Diga o que eu preciso aprender com esse processo, seja ele qual for. E aí nós vamos compreendendo que, naquele momento, Davi se torna rei. E Davi começa a olhar, ele tem um harém, mas ele começa a olhar para uma mulher que era comprometida. E aí ele não poderia olhar para essa mulher comprometida. Davi tinha um harém. E naquela época era hábito dos reis terem um harém. Davi tinha um harém, seu filho Salomão, que era conhecido como o mais sábio dos homens, também tinha um harém, com mais de 1000 mulheres, várias concubinas. E Davi se apaixona pela mulher de um dos seus centuriões, chamado Urias. E Davi queria se livrar de Urias para poder ficar com Betsabá. E aí Davi manda Urias para a guerra, na linha de frente, para que ele pudesse morrer logo. E Davi ficar com a sua esposa. É assim que ele faz. Só que aquilo que os homens não veem, aquilo que as leis humanas não alcançam, as leis divinas não deixam de alcançar. E aí a casa de Davi começa a ser visitada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. Mesmo assim, Davi tinha um grande compromisso diante da espiritualidade e recebe a assistência de um espírito iluminado que acompanhava o povo de Israel, chamado de Jeová. Na verdade, Jeová não era Deus. Deus nunca se comunicou. Deus não se comunica com os homens dessa forma. Ele utiliza instrumentos que possam se comunicar. Na nossa condição, nós não temos compreensão de Deus. Precisamos nos reconhecer tão limitados que nós não temos como compreender a essência de Deus. Nós não temos. Deus não é um homem. Deus não é uma mulher. Deus não tem sexo. Deus, olha, nós não podemos compreender a essência divina. Nós não podemos compreender. Seria como se fôssemos explicar uma barata. A uma barata aprender idiomas, línguas, física, química, guiar um veículo, até um avião. É impossível. Então nós ainda não temos a condição, mas um dia chegaremos na condição de compreender, sim, porque esse processo se faz presente em nossas encarnações, colocado por Deus. Mas Davi recebe a comunicação de um espírito que se comunicava com ele, chamado Jeová. Era um espírito evoluído, que ele ajudava a guiar aquele povo de Israel, oriundos da constelação do cocheiro. E aí o que é que acontece? Jeová se comunica com um profeta, na época chamava profeta, hoje nós chamamos de médium, com um médium da época chamado Natã. E aí ele orienta Natã como se dirigir ao rei, a Davi. Então Natã procura Davi, e Natã diz assim, meu rei,
E Davi pergunta: a quem devo a visita do profeta? E ele diz: meu rei, eu tenho um grande problema para resolver, uma grande dúvida. Porque aqui no teu reino existe um homem que possui um grande rebanho de ovelhas. E ele quer fazer uma festa, e ele que não quer matar nenhuma de suas ovelhas. Ele olhou para o vizinho que só tem uma ovelha, ele foi e matou a ovelha do vizinho para não matar nenhuma do seu grande rebanho. Davi fica encolerizado, porque Davi sentia dentro de si a importância da justiça. Aí Davi pergunta: mas quem é esse para que possamos puni-lo? E aí ele responde: és tu, meu rei, és tu, meu rei. Podias desposar qualquer das mulheres, mas fosse em busca daquela que não podias. Davi, como se ele tivesse vendas nos olhos, como se ele não pudesse enxergar o que acontecia ao seu redor, totalmente tomado pelos espíritos inferiores, que com o afastamento do seu comprometimento com Deus, ele começou a se aproximar e a receber mais a presença do poder dos espíritos inferiores, do exercício da prática do poder, e muitas vezes nós não temos a condição ainda, nós até almejamos o poder, mas não temos muitas vezes o equilíbrio de lidar com o poder de forma justa. E aí Davi começa a ser assediado, e naquele momento é como se caíssem as vendas, ele pede perdão a Deus pelos seus erros, ele começa a chorar. Mas Davi vai sofrer muito. Davi só foi um dos primeiros casos de depressão que nós estudamos desde a Bíblia. Davi era profundamente deprimido. Os salmos de Davi tinham como inspiração a depressão. E essa depressão tem um motivo, mas eu não vou explicar aqui, eu não tenho tempo para fazer isso agora. Mas aí você vai compreendendo por que Davi é tão parecido com todos nós. Porque nos momentos em que Deus se faz necessário em nossas vidas, através da dor, nós olhamos para o céu, nós falamos: Deus é o meu pastor, não me faltará. Mas nos momentos da alegria, muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. Por isso que nós precisamos sempre agradecer a Deus por tudo que nos reservas. À luz de cada momento, eis o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, dizendo por toda parte: bendito seja, Senhor, por tudo o que nos reserva. Essa é a prece. E Frederico Figner finalmente faz a passagem para o mundo espiritual. Ele não vai aportar nos umbrais, mas ele vai em uma colônia espiritual, vai ser recebido por amigos, por familiares, vai ser recebido por amigos iluminados que vão recebê-lo. Mas ele vai perceber, e aí você vai entender na obra, que faltavam. Ele observava que todos aqueles com quem ele convivia tinham uma luz interior, ele não tinha. E é tão interessante, eu não vou aqui seguir a ordem do livro não, tá, gente? Senão não dá tempo da gente trabalhar. Ele observa que faltava essa luz interior nele. Porque ele havia levado muitas pessoas ao esclarecimento nas reuniões de desobsessão. Mas os espíritos falavam para ele: você não é isso que você fala. Nós te seguimos e sabemos que você não é o que você fala. E aí no mundo espiritual, ele vai se defrontar em dado momento com um desses espíritos que ele ajudou a esclarecer, a afastar, ele tentou esclarecer, a afastar ele do processo das obsessões. E ele no mundo espiritual vai olhar para ele e vai zombar dele: cadê tua luz? Todos têm a luz, você não tem a luz. O Frederico Figner, na obra, ele vai até se mostrar que ficou indignado. Em alguns momentos ele se julgou injustiçado. Em alguns momentos ele revela que sentiu até inveja no mundo espiritual, quando ele vê uma orientadora, uma professorinha, profissão que é tão pouco valorizada aqui no planeta, mas é tão valorizada na espiritualidade, uma professora que cuidava das crianças. E ele vai observar, assim, crianças recém-desencarnadas no mundo espiritual. E ele vai observar que ela tem uma luz impressionante, ele sente inveja da luz que ela tem. E ele não tinha. A mensagem de Frederico Figner é linda. Porque você vai ver, você vai se ver ali na condição dele. Como nós somos assim também. E aí ele vai sentir muita vontade de chegar e fazer um alerta aos espíritas. Eu separei um trecho do livro que é muito lindo. Ele diz assim, gente: chega, no entanto, o momento em que a morte... Luciene está perguntando aqui qual é o título do livro. O título do livro é esse aqui: Voltei. Ele está de trás, aqui você está vendo ao invés, porque eu estou usando a câmera de frente do celular. É Voltei, Francisco Cândido Xavier,
E o espírito chama-se Irmão Jacó. Você vai botar Jacó com B no final. Você vai encontrar esse livro nas livrarias, até na internet, tem ele disponível aí para baixar. Então é lindo o livro. Ele vai dizer assim, olha, chega no entanto o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de reconstruir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Aí ele fala, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para vocês. Veja que esse livro é muito focado, principalmente para a espírita. Ele diz assim, é para vocês, membro da grande família que tanto desejei servir, que grifei estas páginas sem presunção de convencer. Ele usa essa expressão linda, seja com humildade, sem presunção de convencer. E aí ele diz, não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade. Receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. O Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Ele vem falando na obra que nós não podemos achar que estamos quitados diante do nosso passado delituoso, porque demos uma cesta básica, porque doamos um pouco do nosso supérfluo. Porque geralmente o que nós doamos é o do nosso supérfluo. Raros tiram do seu necessário para doar. Raros se desdobram com coragem para ir realmente desenvolver o trabalho de amor ao próximo. Se ainda não estamos na condição, se ainda não estamos, a Claudeci botou aqui, já ali, é excelente, é verdade, Claudeci. Se ainda não estamos na condição de nos doarmos em um aspecto, que possamos doar misericórdia, compaixão, perdão, espalhar, ajudar a divulgar. Que nossos ouvidos sejam os extintores da fofoca, do boato, da calúnia, nos ensina André Luiz. E aí André Luiz é um dos que coordena esse trabalho junto com Emmanuel. Porque o Frederico Figner queria se comunicar imediatamente com o Chico e trazer a obra. E aí ele, não, meu irmão, não é assim não. Você primeiro precisa ir se ambientando com o médium. Você precisa, isso segundo a espiritualidade, ele passou 1 ano exercitando a paciência, indo a Uberaba, fazendo um processo de entrelaçamento fluídico com o Chico, Chico se ambientando com as suas energias espirituais. Eu vou usar a expressão que não é correta essa expressão, energias espirituais, mas você vai entender melhor o uso dessa expressão, tá? E aí, depois desse período, depois de se criar essa ambiência, foi que ele pôde trazer essas páginas. E aí ele vai relatar nas páginas a sua saga no mundo espiritual. E é muito lindo, porque ele vai em busca dessa luz interior. Norma colocou aqui, ó, se o irmão Jacó passou por tanta coisa, imagine eu. Não, Norma, imaginemos nós, minha irmã. Mas olha, não se subestime não, viu? Não se subestimem. Todos nós fazemos muito, porque olha, o que o mundo espiritual observa não é a quantidade de coisas que nós fazemos, é o sentimento que você coloca no que faz. Estão lembrados e lembradas daquela moedinha colocada no gasofilácio por aquela mulher, e Jesus olha para ela e diz, ó, Rodrigo colocou aqui, é o livro Voltei, é assim, Rodrigo, é o livro Voltei. E aí Jesus olha para aquela mulher que colocou só uma moedinha, ele diz, ela foi daqueles que mais colocou, porque todos deram do seu supérfluo, ela deu do seu necessário. Nós podemos dar do nosso necessário, a nível de misericórdia, de compaixão, de perdão, nós podemos sim. E é isso que é importante que você aprenda, que é isso que conta junto à espiritualidade. Quando Frederico Figner ele usa o pseudônimo, um dos motivos que ele usou o pseudônimo, primeiro porque Jacó é em homenagem ao seu período de judeu, né? Quando ele veio da escola judia. E também era comum, a partir do momento em que Humberto de Campos ele usou o seu nome na obra de psicografia Crônicas de Além Túmulo, que a família de Humberto de Campos tentou requerer na justiça os direitos autorais da obra que estavam para instituições de caridade, o espírito passou a usar o pseudônimo de Irmão X. Frederico Figner também passou a utilizar o Irmão Jacó, até porque ele não queria enfatizar a figura do empresário, do trabalhador do movimento espírita. Ele queria que nós soubéssemos que não importa o nome que você ostenta,
O que verdadeiramente é importante é o sentimento que você coloca. É quem é você, quem somos nós, quais são os seus projetos. Eu estou falando agora para você, independente da sua idade. Eu estou falando para você dizendo o seguinte, olha, você pode estar com 80, 90, não importa, você pode estar com 10, com 20. É só a idade física. O espírito é imortal. O espírito é imortal. Então não importa a sua idade, você precisa continuar alimentando aquilo que Jesus nos falou, o bom ânimo. E Jesus tem uma frase linda. Eu vim para que todos tivessem vida. E vida em abundância. E quando Jesus fala em vida e abundância, não imagine que seja apenas abundância material, não. É a abundância de sentimento, de felicidade. Você sentir dentro de você a importância das lutas diárias, não se intimidar. Deus é o meu pastor e não me faltará. Mesmo que você caminhe, meu irmão, minha irmã, pelo vale da sombra e da morte, se Deus está comigo, com você, conosco, nada disso importa. Nós vamos enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades. Não tenha medo de Covid, de Omicron, de variante Delta. Você se cuida. Não tenha medo do influenza, você se cuida. Você se cuida porque quem ama cuida. E por que você se cuida? Você se cuida porque você não é suicida. Você se cuida porque você se cuidando, cuida daqueles que estão ao seu redor. Então você nem é suicida indireto, nem é homicida indireto, porque quando nós contaminamos as pessoas ao nosso redor, sabendo que estamos contaminados, nós nos tornamos homicidas indiretos. Nós não sabemos as consequências daquele processo de contaminação. Minha irmã Claudeci está me avisando aqui, é bom você avisar, minha irmã. Falta de 6 a 8 minutos, então não se preocupa não, a gente já está na fase de preparação em que nós vamos fazendo essa oração para todos e todas que aqui estão conosco, para a sua casa, para a nossa casa. Eu sempre que eu falo, eu gosto de lembrar aqui das referências que eu utilizo aí na Associação Espírito Caminho da Luz, que é seu Claudivan e Dona Ceci. Para mim são duas referências. Seu Claudivan e Dona Ceci. É tão interessante que eu não consigo falar Claudivan sem Ceci. E Ceci sem Claudivan. É muito interessante isso. Então, o que é que nós trabalhamos? A importância da sementinha, do trabalho plantado. Nós somos cheios de falhas, todos nós. Não pense que você vai encontrar a perfeição aqui nesse planeta. Aqui nesse planeta, só Jesus. Só Jesus, o Espírito mais iluminado que aportou aqui nesse planeta, só Jesus. Mesmo assim, Jesus se indignou com os fariseus e os religiosos, que ele chamou de hipócritas, sepulcros caiados de branco por fora, podres por dentro. E ainda advertiu, até as meretrizes te antecederão no reino dos céus. É linda essa passagem, porque na época de Jesus, bom, obrigado Aline, muito obrigado minha irmã. Na época de Jesus, era muito comum a tudo chamar de meretriz. Ah, você é uma meretriz. Para xingar alguém era uma meretriz. Então Jesus fala para ele, vocês são fariseus hipócritas, até as meretrizes que vocês criticam tanto, te antecederão no reino dos céus, ou seja, chegarão primeiro que vocês. Não está falando que eles também não chegarão, porque tinha a reencarnação. Mas Jesus já estava fazendo a advertência na época, porque Jesus veio romper, quebrar paradigmas. Jesus foi o primeiro espírito iluminado a colocar a mulher numa condição de evidência, a falar da importância da figura da mãe, quando Jesus reparte o pão. E é isso que eu quero finalizar agora, que são, pelo meu relógio aqui, hoje eu trouxe um relógio, meu. Claudeci falou, mas hoje por precaução eu trouxe meu relógio. Eu vou colocar um relógio ali para não me pegar de novo. Quando Jesus falou sobre a questão das meretrizes, é porque na época de Jesus elas eram consideradas a escória da sociedade, e Jesus se aproximou de todos, daqueles que erravam muito. Obrigado Mary, obrigado Raimunda. Jesus se aproximou daqueles que erravam muito, era esse que eles procuravam, que Jesus procurava, porque Jesus vai transformar aquela que era o símbolo da meretrício, que é Maria de Magdala, num dos espíritos mais iluminados da história do Evangelho. A quem os evangelhos, por machismo, foram tão ingratos. Tantas passagens retiradas. Jesus vai surgir diante dela
Porque Jesus vai observar não apenas a figura da mulher que se renovou, mas Jesus observava, Jesus colocava os olhos e enxergava médiuns e espíritos em profundo processo de renovação. Eu agradeço a todos vocês, a todos, a todas. É uma maravilha estar com vocês. O que eu quero falar para vocês é que não desanime, não se entregue, não tema. Acredite nas forças espirituais da vida, em Jesus trabalhando no seu coração. Nesses momentos tão difíceis, nós precisamos cada vez mais que Jesus se faça a convicção de nossas vidas. Não nos inquietemos com o dia de amanhã. Nós precisamos observar os ensinamentos de Jesus, quando ele nos fala que até os pássaros têm seus ninhos, os lobos o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reportar, não tem uma pedra onde reportar a cabeça. E é isso que você precisa ter como convicção para você. Você não precisa de tantas coisas para ser feliz. O que nós precisamos é de compreender a importância do nosso trabalho, do nosso papel aqui nesse planeta, fazendo o que é de melhor. Porque assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer também a nossa passagem. Vamos fazer a nossa passagem sob o amparo da espiritualidade amiga. E mesmo que existam desafetos, nós vamos pedir perdão para eles. Eles vão precisar compreender que muitos erros que nós cometemos não foi só por maldade, foi por ignorância, foi por limitação, mas que estamos aqui para trabalhar, para melhorar e para reparar os erros do passado. Que as bênçãos de Jesus, desse evangelho maravilhoso, possam iluminar as casas de vocês, a vida de todos vocês. Que nesse momento cada uma dessas casas possa ser amparada, e todas as casas nesse planeta, que Jesus se faça presente nos cárceres, nos hospitais, nas ruas, nos becos, nos viadutos, onde tantas famílias moram, nessas chuvas, nesse frio, nesse momento de solidão, que o Evangelho se faça presente, iluminando a todos que precisam. Muita paz para todos e todas. E um grande abraço, com muita saudade dos que fazem a Associação Espírita, o Caminho da Luz. Jesus iluminando sempre.